palavra que o Senhor trouxe para mim há algum tempo já tem algumas semanas, pode ser que tenha passado já de um mês, assim que eu soube, não foi pelo, Renan, o líder, alguém já tinha falado antes, olha, fulano vai te convidar, tá? Então, aí eu já comecei a orar, me preparar, e Deus me deu essa palavra, então faz um tempo já, e eu vim apenas meditando a respeito daquilo que o Senhor ele começou a falar comigo para eu poder dividir com vocês essa noite. Eu queria que você prestasse muita atenção no que você vai ouvir. Amém? Eu não creio em coincidência. Não creio que vocês estão aqui por coincidência. Não creio que vocês estão aqui porque vocês viram no Instagram e tiveram desejo apenas de vir ou foram convidados. Não. Eu creio que Deus trouxe vocês aqui essa noite com um propósito. Para você estar ouvindo essa mensagem, essa palavra. Amém? Para que você possa ser tocado por aquilo que o Senhor ele tem despertado nesse tempo. Amém? Então, irmãos, Deus ele tem despertado corações nesse tempo. Deus ele tem despertado corações de pessoas nesse tempo. Deus ele tem levantado pessoas nesse tempo. E eu tenho me alegrado muito porque, embora a gente veja muitas coisas ruins acontecerem, até mesmo nas igrejas, até mesmo dentro das igrejas, embora nós vejamos muitos escândalos, muitas coisas acontecendo, mesmo assim, e eu quero já te dizer que para que você não desanime por conta disso, para que você não olhe para essas coisas e você se enfraqueça. Amém? Não se enfraqueça porque você vê mentira, de repente, saindo de púlpitos, porque você vê pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, fraudulentos. Isso tudo já estava, já tinha sido dito, já estava já, sabe, irmãos? Anunciado, já tinha sido anunciado, já foi anunciado. Especialmente pelo apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Timóteo, como seriam os tempos do fim. Amém? Então, mas eu sei que a gente se decepciona, não é verdade? Nós somos humanos, nós temos uma humanidade, então a gente se decepciona, a gente fica entristecido. Eu já fiquei muitas vezes, inúmeras vezes, já fiquei entristecidas com posturas de pessoas, com post, com anúncios, coisas que acontecem, bombas que estouram no ministério A, B ou C, e aí a gente acaba sabendo, não é verdade? Você abre lá a sua rede social, pá, tá lá. Então, tudo isso um dia quase me enfraqueceu. Tudo isso um dia quase me desestimulou. E eu quero começar dizendo para você, embora não seja essa a palavra central daquilo que o Senhor colocou no meu coração para te dizer, para a gente conversar essa noite, mas eu quero dizer para você, para que você não se frustre, não se deixe abater por conta disso. Porque eu tenho, irmãos, ouvido pessoas que são pessoas do nosso ministério, pessoas fora do nosso ministério, mas que são pessoas extremamente crentes. Pessoas que são extremamente comprometidas com o Senhor. Pessoas que são completamente comprometidas com a palavra. Pessoas que não têm aberto mão dos princípios da palavra. Pessoas que não têm negociado os princípios da palavra. Pessoas que não têm dado jeitinho. Pessoas que têm pagado o preço. E isso é algo que Deus ele fala comigo desde mais jovem, porque eu sou bem jovem ainda. Então, desde mais jovem, o Senhor ele sempre conseguiu, ele sempre buscou guardar o meu coração, ele sempre buscou me proteger de várias formas. Então, quando eu ficava entristecida com alguma coisa, Deus sempre levantava pessoas para poder trazer refrigério ao meu coração, para poder me dizer, assim como eu estou dizendo para você hoje, que a verdadeira igreja de Jesus Cristo repele todo o pecado. A verdadeira igreja de Jesus Cristo repele a mentira. A verdadeira igreja de Jesus, ela não é adúltera. Ela não adultera, ela não mente, ela não rouba.
A verdadeira igreja de Jesus não faz nada disso. E por que as pessoas lá fora, muitas vezes, elas apontam o dedo e elas tiram alguns por todos. E elas acabam ficando desestimulados de entrar pelas portas de uma igreja. Essa semana, eu estava lá no salão fazendo meu cabelo. E aí, a minha cabeleireira, ela é louca para vir para cá. Ela é louca para vir aqui à igreja. Mas ela, conversando comigo, ela estava falando sobre a experiência que o marido dela, ainda jovem, passou. E por causa disso, ele não passa nem na porta de uma igreja hoje, mas ele é um rapaz que sempre foi apaixonado por Jesus. Ele é um rapaz que dos 12 anos, 13 anos, 16 anos, ele estava lá na igreja, ele era apaixonado por Jesus, ele era apaixonado pela igreja, mas ele viu coisas, ele foi alvo de coisas, ele foi vítima de coisas que fizeram com que ele se desestimulasse e ele perdesse a fé na igreja. E aí eu volto a dizer para você, isso não é igreja. Isso é tudo, irmãos, menos igreja. Então, existem muitas coisas ditas por igreja, por aí, que só tem o nome de igreja, só tem placa de igreja, mas não é uma igreja. Porque a verdadeira igreja de Jesus repele tudo isso. Porque Jesus repelia tudo isso. E a verdadeira igreja, ela se comporta como Jesus se comporta. Ela fala como Jesus fala. Ela anda como Jesus anda. Ela não permite que essas coisas estejam no meio dela. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque Deus está levantando uma igreja dentro da igreja. Deus está levantando um povo dentro de um povo. Deus está levantando uma igreja dentro de uma igreja. São pessoas que talvez nunca tiveram em evidência. Pessoas que nunca foram famosas, pessoas que nunca tiveram evidências, pessoas que nunca nem seguraram no microfone, mas são pessoas que estão pagando o preço. São pessoas que estão orando, são pessoas que estão, irmãos, vivendo uma vida de integridade, que estão vivendo uma vida na palavra de Deus, a despeito de tudo aquilo que ouvem, vê, a despeito de tudo aquilo que sabem, a despeito de tudo aquilo que já sofreram, que já passaram, mas elas estão ali pagando o preço, a semelhança de Jesus, que pagou o preço. Amém? E então, não deixa, não permita. Eu ia dizer assim, não sei por que eu estou falando isso, mas eu sei por que eu estou falando isso. Ei, não permita que esse tipo de ação, que esse tipo de comportamento ofusque a sua visão do que é a verdadeira igreja de Jesus. A verdadeira igreja de Jesus, ela é santa. A verdadeira igreja de Jesus, ela é verdadeira. Ela preza pela palavra. Amém? Ela não mente, ela não fere pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa mensagem, ela começou a surgir no meu coração a partir de um versículo que eu quero que você abra comigo, por favor, lá no Salmo 119, 9, por favor. O Salmo 119 é um dos maiores salmos, se não o maior, na verdade. Pensei até em ler ele todo com vocês hoje. Será que a gente terminaria hoje mesmo? Brincadeira. Mas o Salmo 119, ele é maravilhoso. Mas a frase, né, que saltou ao meu espírito está aqui no 9. E aí, a partir de então, o Senhor ele começou a conversar comigo sobre aquilo que nós vamos conversar hoje. Amém? Salmo 119, 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. Amém? Você está aqui? Amém, pessoal? É uma pergunta. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E aí vem logo a resposta: observando segundo a tua palavra. Amém? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo ideologias? Observando segundo o que falam? Observando segundo o professor da faculdade, do cursinho, da escola? Segundo familiares meus que não têm nem noção da palavra? É assim que a Bíblia fala que o jovem vai guardar puro o seu caminho? Não. É observando segundo o quê, irmãos? A palavra.
Amém. Segundo a palavra. E eu trouxe aqui na NVT, que é a nova versão, né, transformadora, que diz assim: como pode o jovem se manter puro? E aí ele responde: obedecendo a sua palavra. E essa palavra aqui, nós vamos falar um pouquinho dela: obediência. Amém? Obediência. Deixa eu te dizer uma coisa: obediência é a chave para você ter uma vida em Deus de sucesso. Obediência é a chave para que você prospere em tudo aquilo que você faça. Obediência é a chave para que você pule de níveis em Deus e até você alcançar, atingir aquilo que você nasceu para ser e fazer. Obediência. Irmãos, sem obedecer, sem obediência, ninguém chega a lugar nenhum. E obedecer não é fácil. Amém? Obedecer não é simples. Às vezes vai ser fácil. Às vezes pode ser simples. Mas na maioria das vezes, obediência não é fácil. Viver um estilo, como eu gosto de dizer, porque uma vida de obediência é um estilo de vida. A gente gosta muito de dizer, né? Nós aqui do Ministério Verbo da Vida, nós falamos, ensinamos, e é verdade, que a vida de fé é um estilo. Viver pela fé é um estilo de vida. Amém? Mas eu vou te dizer, obediência também é um estilo de vida. E o nosso maior exemplo de obediência é Jesus. Amém? Agora, Deus, Ele sempre vai ser um cavalheiro comigo e com você. Sempre vai ser. Deus, Ele não vai nos obrigar a absolutamente nada. Amém? E eu quero que você abra comigo em Êxodo 19, e nós vamos ler um texto bem interessante, que embora Deus, Ele pudesse, irmãos, nos obrigar, Ele pudesse fazer e acontecer conosco, Ele, embora pudesse, Ele não faz. Por amor a mim e a você, por ser um Deus que respeita a mim e a você, por ser um Deus que Ele não é um tirano. Você não serve a um Deus que é um tirano. Amém? Você está em Êxodo 19? Êxodo 19, a partir do 1, nós vamos ler do 1 ao 6. Olha só que interessante, diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim farás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, preste atenção, se diligentemente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis o quê? A minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui, Moisés tinha livrado o povo do Egito. O povo ficou escravo no Egito por muitos e muitos e muitos anos. Então, Moisés tira o povo do Egito. E Deus, Ele fala para Moisés o porquê que Ele estava tirando aquele povo do Egito. Para fazer daquele povo o povo dele. Para fazer daquele povo propriedade particular dele, peculiar dele. Amém? E aí, olha só. Eu vou ler o 5 novamente. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis. Está no futuro, certo?
Então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis, está no futuro, certo? Sereis reino de sacerdotes e nação santa. Amém? Agora abra comigo lá em Apocalipse, por favor. Apocalipse 5. Aleluia, aleluia. Apocalipse 5. Aqui o capítulo de Apocalipse é quando João ele tem a visão do livro selado, né, daqueles 7 selos, e aí a visão do Cordeiro, que era o único digno de abrir, né, o livro. Aí olha só, irmãos, a partir do 8 diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Olha só, porque foste morto, e com o seu sangue compraste. Amém? Com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste. Amém? Olha aí, reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então, olha só, aquilo que Deus falou com Moisés lá em Êxodo se cumpriu. Se cumpriu em Cristo. Cristo nos tornou nação santa. Amém? Um povo eleito, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Cristo, com o seu sangue, comprou para si, homem de toda a tribo, língua, povo, nação, raça. Amém? E nos constituiu reino e sacerdote. Amém, queridos? Então, olha só. O que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe esse texto e eu acho que vai ficar mais claro para você? Qual o link, né, desse texto com a mensagem que o Senhor colocou no meu coração? Irmãos, olha só. Você não é mais dono de você mesmo. Amém? Você não é mais dono de você mesmo. Você possui um dono, e esse dono é Jesus Cristo. Você possui um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Não permita que o orgulho faça, irmãos, com que você não aceite essa verdade. Porque independente de você crer ou não, independente de você aceitar isso ou não, essa é a verdade. Você tem um dono. A sua vida não é sua. Amém? E a proposta do Espírito Santo essa noite é mostrar para você como você pode viver em parceria com esse Deus que comprou você, para que você não seja alguém frustrado nessa terra. Para que você possa viver os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Porque Deus, Ele nunca foi o nosso inimigo. Deus, Ele nunca foi aquele ditador. Deus nunca foi aquele que, sabe, aquele ser megalomaníaco. Aquele ser cheio de vontades e desejos e os súditos que façam aquilo que eu quero e acabou. Não, irmãos, Deus não é assim. Esse não é o caráter do nosso Pai. Deus, Ele convida a mim e a você para viver em parceria com Ele. Deus convida a mim e a você para viver uma vida unida a Ele, onde Ele pode compartilhar contigo segredos do coração dEle, para que você seja um agente dEle na terra. O que Deus quer não é frustrar você. O que Deus quer não é impor você um livrinho de regras, porque a Bíblia não é um livro de regras, embora tenha suas regras. Mas ela em si mesma, ela não é um livrinho de regras, como muitas pessoas pregam por aí. Não, não. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. E ela deve ser verdade absoluta sobre mim e sobre a sua vida.
Então aqui, o que nós estamos vendo aqui? Que Jesus comprou a gente. E o preço que ele pagou para comprar a gente foi um preço de sangue. Jesus comprou a gente e o preço, irmãos, era impagável. Nada que eu ou você pudéssemos fazer poderia nos devolver a posição que o homem perdeu lá na origem, lá no início. Lá na origem, lá no início, o homem ele estava conectado com Deus, o homem ele estava unido ao Senhor, veio o pecado ele nos separou de Deus e não havia nada que eu e você pudéssemos fazer, nada, irmãos, nada, que eu e você pudéssemos fazer para nos reconectar ao Pai novamente. Mas Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus vem na sua infinita bondade e amor e entrega o que Ele tinha de melhor, de mais precioso, que era o único Filho dEle, por mim e por você. E Jesus aceita o desafio. Então, a humanidade, ela foi criada, amém, irmãos? E, num dado momento, ela se distancia de Deus. E para que Deus nos tivesse de volta, havia a necessidade que o sangue de um justo fosse derramado. Havia a necessidade que um justo morresse no nosso lugar. E esse justo, Jesus, ele aceitou. E eu posso então imaginar a conversa entre eles, né? Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles sempre existiram, desde o princípio. A Bíblia fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, façamos. Ou seja, plural, então os três estavam lá em harmonia para criar o homem, façamos o homem. Então eu posso imaginar a conversa, Pai, é isso que o Senhor quer que eu faça? Eu vou. O Senhor quer que eu dê a minha vida em troca da deles? Eu dou. Isso vai fazer o seu coração feliz? Eu faço. O que é isso, irmãos? Repita comigo, obediência. Obediência. Então, o que Deus ele quer de mim e de você essa noite? Obediência. Deus ele quer a nossa obediência. Ele quer a sua obediência a despeito de qualquer coisa que você possa estar vivendo ou passando. Amém? Então, o desejo do coração de Deus, embora, irmãos, Deus ele pudesse impor a mim e a você obediência. Você vai me obedecer, pronto, e acabou, porque você é meu. Eu comprei você, você é meu, eu sou o seu dono. Embora ele pudesse fazer isso, ele não faz. Eu e você escolhemos se vamos obedecer ou não. Você está comigo? Eu e você escolhemos se vamos adorá-lo ou não. Eu e você, irmãos, escolhemos se vamos ter uma vida de obediência aos comandos do Senhor, à semelhança de Jesus ou não. Somos nós que escolhemos. Deus ele não vai obrigar você a fazer. Então, embora eu e você, Deus ele pudesse, né, nos obrigar a isso, o desejo do coração de Deus para mim e para você é que você queira obedecer. Amém? O seu pai, eu vou repetir, o seu pai deseja que você queira obedecer. Amém? O desejo do pai não é que você obedeça por obrigação. O desejo do pai não é que você obedeça por medo. Deus não quer que você obedeça por medo de ir para o inferno. Deus não quer que você obedeça por medo de não ter isso ou aquilo, como muitos irmãos estão vivendo uma vida de obediência por puro medo. Deus não quer que você obedeça por obrigação. Deus não quer que você obedeça por medo. Deus quer que a sua obediência, ela seja motivada, ela seja molhada pelo amor que emana de alguém que tem um senso de propósito. Amém? Vou repetir. Deus deseja que os seus filhos
Obedeça a Ele por amor. Que a sua obediência, ela seja molhada, motivada pelo amor de um coração de alguém que tem senso de propósito. Assim como Jesus. O senso de propósito, irmãos, que Jesus tinha era tão grande, tão grande, tão grande, que ele não via a vida dele. Ele não olhava para ele mesmo. Ele não tinha a vida dele como preciosa. Nós cantamos hoje, eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. Você tem um dono, eu tenho um dono. Eu estava perdida, mas eu fui achada. Eu estava perdida, mas eu fui encontrada. Eu estava perdida, eu estava morta, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, nos meus delitos e pecados. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua abundante graça sobre a minha vida, Ele me deu vida. Amém, irmãos? Então, o propósito de Deus nunca foi que eu e você o obedecêssemos por medo. Essa não é a proposta de Deus. Amém? Mas o que Deus quer despertar na minha e na sua vida essa noite? Senso de propósito. Porque quem tem senso de propósito obedece. Irmãos, quem tem senso de propósito não olha para a sua própria vida. Quem tem senso de propósito não olha para suas vontades mais. Não olha, essa pessoa ela não vê a sua própria vontade. Quem tem senso de propósito não tem problema nenhum em renunciar o que quer que seja para agradar ao Pai. Não tem. Amém? Não tem, irmãos. Então, dentro disso, eu quero citar para você 2 versículos. Um está lá, você não precisa abrir. Hebreus 5:8, falando sobre Jesus, diz assim, ó: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, Jesus aprendeu a obediência por causa das coisas que ele sofreu. Ei, Jesus sofreu. E Jesus sofreu por minha causa. Jesus sofreu por sua causa. Ele era um inocente. Ele não tinha nada a ver com a história. Amém? Então, um inocente sofreu por minha causa, por causa do meu pecado, por causa do meu delito. Um inocente morreu a minha morte. Porque a morte que Jesus morreu, irmãos, era nossa. Era a minha morte. Ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. Amém? E aí, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência. Olha a palavrinha obediência novamente aqui. Como pode o jovem se manter puro? Como pode, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a palavra. Aí eu repito para você, obedecer é fácil? Não, não é. Obedecer é simples? Não, irmãos, não é. E se você ouviu isso, obedecer é facinho. Você está ouvindo, estão te vendendo o evangelho tabajara. Estão te vendendo o evangelho, errado. Por quê? Porque obediência não é fácil. Amém? Obedecer, irmãos, requer você renunciar às suas vontades. Nós falamos sempre aqui na nossa igreja, tanto o nosso pastor quanto eu, nós falamos aqui inúmeras vezes, nós não moramos onde nós gostaríamos de morar. Nós não fazemos tudo o que a gente gostaria de fazer. Nós não tiramos férias no mês que todo mundo está tirando e nós gostaríamos de tirar. Não. Mas, irmãos, nós estamos aqui obedecendo ao Senhor. Nós estamos aqui debaixo de uma palavra. Amém? Não é penoso fazer, mas não é fácil. Não é simples. Você está me entendendo? Por que não é penoso fazer? Porque, irmãos, quando você rompe a barreira do desconforto, quando você rompe a barreira da covardia, como nós ouvimos na quinta-feira, porque para você obedecer, você precisa ser corajoso, corajosa. Covarde não obedece. Covarde fica no mesmo lugar. Você está comigo?
Então, para você romper com a barreira, né? Quando você rompe, quando você fura a barreira e você passa lá do outro lado, existe uma graça que vem de Deus sobre a sua vida para te manter no lugar posicionado. Então, eu e você não precisamos e nem devemos confiar na força do nosso próprio braço, porque nós não obedecemos sozinhos. Existe uma graça que nos acompanha. Existe, irmãos, o Espírito Santo em nós, por nós, para nos ajudar nisso. Amém? E aí, um outro texto, né, que eu vou somente citar para você, é Filipenses 2, a partir do 5. Filipenses 2, a partir do 5, eu amo esse texto de Filipenses, ele vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Você lembra disso? Mas antes, né, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Agora preste atenção, irmãos. Esse foi o resultado da obediência de Jesus. Qual, Michela? Ele recebeu o nome. A Bíblia nem fala que ele recebeu um nome. A Bíblia fala que ele recebeu o nome. Ele recebeu o nome que está acima de qualquer nome. Pensa no nome aí. O nome de Jesus é o nome que está acima de qualquer outro. Mas isso foi o resultado da obediência. Amém? A Bíblia vai dizer que ele obedeceu até o quê? As últimas consequências, até a morte. E morte de cruz. Deus está chamando uma geração para morrer para si. Eu vou repetir. Deus está chamando uma geração disposta a morrer para si. E eu vou te dizer, irmãos, enquanto você não morrer para você mesmo, você vai ficar dando voltas no deserto. Amém? Deus está chamando uma geração para morrer para si. Esses dias o Senhor me lembrou uma ministração que eu tive a oportunidade de ministrar lá no Rio de Janeiro. Essa ministração tem 4 anos. Eu nem sabia que tinha tudo isso. Há 4 anos, eu ministrei lá no Rio de Janeiro, essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. E esses dias, novamente, nesses 4 anos, Ele já trouxe essa mensagem à tona ao meu coração novamente. Ouvi outras vezes, em outras ocasiões, de novo. Deus tratou coisas ao meu coração, de novo. E essa semana passada, estava eu lá ouvindo essa ministração novamente. Acordei o Espírito Santo, ouve. E eu fui lá ouvir a ministração. E na ocasião, o Senhor ele trouxe para mim aquele texto onde Elias ele desafia os profetas de Baal. Todos conhecem? Amém? Estava há muito tempo sem chuva na terra e Deus ele já estava anunciando ao profeta que iria chover. Então, o profeta, só que, irmãos, é muito interessante, aquele texto, ele é muito rico, e eu só vou falar rapidamente sobre isso. Só que a Bíblia vai dizer que antes que caísse a chuva, e chuva significava vida, chuva significava, né, saciedade, eles serem saciados. Imagina, acho que foram o quê? 7 anos sem chuva? Foram muito tempo sem chover. Então, as reservas, os rios já tinham secado, irmãos. Não tinha chuva. E aí, só que nesse período de seca, o que aconteceu com o povo de Deus? Eles se desviaram. O que aconteceu com o povo de Deus? Eles se enveredaram por caminhos de idolatria. Eles levantaram ídolos. E a Bíblia vai dizer que Elias, ele precisou restaurar o altar do Senhor. E a Bíblia, ela fala, a palavra que ela usa é que estava em ruínas. Por quê? Porque todas as vezes que Deus ele vai liberar algo poderoso sobre a terra, é necessário que antes haja arrependimento.
A gente ora pelo avivamento, a gente ora por tantas coisas, mas, irmãos, todas essas coisas que a gente ora são lícitas e nós devemos continuar orando por elas, mas elas não vão acontecer se os corações não se arrependerem. Se nós não estivermos posicionados. Você está comigo? Então, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, todas as vezes que Deus quis, fazer algo estrondoso, algo poderoso sobre a terra, primeiro Ele trouxe uma mensagem de arrependimento. O que dizer de João Batista, irmãos? E eu vou falar algo rapidamente mais para frente sobre ele. Mas, todas as vezes, preste atenção no que eu estou te falando, todas as vezes que o Senhor quer liberar algo poderoso sobre a terra, antes Ele levanta uma palavra. Ele levanta alguém, pessoas, ou uma pessoa que seja, pessoas, Ele vai levantar uma mensagem. Para quê? Ele vai levantar essa mensagem para tratar o coração das pessoas, para que então aquilo que é poderoso que Ele quer enviar seja enviado. Foi assim com Jesus. Para Deus enviar Jesus, primeiro teve que ter o precursor de Jesus, que foi quem? João Batista. E João Batista, ele fez o quê? Ele aplainou o caminho do Senhor. Ele abriu o caminho do Senhor. Amém? Então, voltando lá para aquele texto de Reis, nós vamos ver que Elias, ele desafia lá os profetas de Baal e tal. Ele vai falar, aquele texto vai falar a respeito da chuva que viria, logo depois que o povo endireitou o coração, logo depois que o povo, ele se conectou novamente ao Pai. A gente conhece bem a história. Se você não conhece, depois eu te dou a referência, você lê, que é incrível. Amém? E aí, irmãos, o que me chama a atenção? E o Senhor, entre tantas coisas, falou comigo, e falou comigo de novo hoje, enquanto eu me arrumava para vir para cá. O moço do profeta, teve um dado momento da história lá, que o profeta, ele se agacha, ele coloca a cabeça dele entre os joelhos dele, e Geazi, o rapaz que servia o profeta, ele disse para Geazi assim: vai e olha ao longo e volta para me dizer o que você está vendo. Então, o menino vai, e aí ele olha, volta para o profeta e fala assim: olha, eu não vejo nada. Aí o profeta fala para ele assim: volta. Ele volta, olha para o céu, Aí volta para o profeta, eu não vejo nada. E o profeta continua, irmãos, na mesma posição. Ele não sai da posição dele. E aí ele fala para o rapazinho assim: volta. E ele volta. E isso aconteceu, se eu não me engano, 7 vezes. Imagina, não estou vendo nada. Volta. Não estou vendo nada. Volta. Eu não estou vendo nada. Volta. Até que, numa dessas voltas, o rapazinho olha para ele e fala: eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Amém, irmãos? E aí Deus falou para mim assim: esse é o tempo da geração que vai ter a firmeza do profeta e a obediência do moço. Amém? Essa é a geração, irmãos, de jovens. Essa é a geração que o Senhor está levantando, que vai ter a firmeza do profeta. Ele não se abalou, ele não saiu do lugar dele. Ele dizia: volta. Firmeza do profeta e obediência do moço. Firmeza do profeta e obediência do moço. Caio, vem para cá e senta aqui. Firmeza do profeta e obediência do moço. Você está comigo? Essa é a geração. Então, irmãos, obediência vai levar você a níveis que você nem pode pensar, imaginar diante do Senhor. Você nem imagina. Agora, como eu falei para você, e aí a gente vai começar a terminar, tá bom?
Como eu comecei a falar com você, Deus ele não deseja que eu e você, a gente obedeça, embora Ele é o nosso dono, amém, como nós vimos. Ele não deseja que você obedeça por imposição. Ele não deseja que você obedeça por medo. Ele não deseja que você obedeça por nenhum outro motivo além de amor. Ele deseja que você obedeça porque você o ama. Ele deseja que você obedeça por espontaneidade. Ele deseja que você obedeça porque você quer obedecer. O que motiva você a obedecer? Eu quero. Ninguém está me obrigando. Ele deseja que eu e você sejamos, irmãos, intencionais na vida de obediência. Você está comigo? E aí, para a gente começar a fechar, eu quero falar um pouco com vocês sobre votos. Você sabe o que é um voto? Você sabe como que eram feitos os votos? Os votos, eles sempre foram feitos. Na antiga aliança, as pessoas elas tinham era muito forte isso. Fazerem votos ao Senhor. E os votos, eles não eram obrigatórios. O que é um voto? O que era um voto? Voto era algo que alguém fazia porque ele queria fazer. Ele fazia um voto a Deus porque ele simplesmente escolheu fazer. Ele decidiu fazer. Nós temos inúmeras passagens, irmãos, onde pessoas fizeram votos ao Senhor. Deus não pediu, Deus não sugeriu, não, simplesmente a pessoa quis fazer. Então, os votos, eles não eram obrigatórios, eles eram um ato voluntário. E aí, o que Deus faz? Deus regulariza os votos. Nós vamos ler daqui a pouco um versículo, onde Deus ele regulamenta os votos. Por quê? Porque ainda que eu e você decidamos fazer coisas para o Senhor de forma voluntária, Deus não aceita nada de qualquer jeito. Você está comigo? Então, eu decidi fazer. Vou te dar um exemplo. Deus não me pediu para fazer jejum. Eu decidi fazer. Mas não é porque eu escolhi fazer jejum, eu decidi fazer, Ele não me pediu, Ele não me sugeriu, eu vou fazer de qualquer jeito, porque Ele não aceita. Você está entendendo? Então, os votos, quem não fazia voto não estava em pecado, não fazer voto não era pecado e não é pecado. Amém? Não é. Amém, irmãos? Então, aqueles que faziam por vontade própria. E Deus falou fortemente ao meu coração para falar com vocês essa noite sobre votos. O que são votos? São coisas que você vai fazer voluntariamente para o Senhor. São coisas que você vai escolher fazer para Ele. Não é algo que Ele tenha te pedido. E, Michela, como que eu faço isso? Você que sabe. Você que sabe o que chama muito a tua atenção. Você que sabe o que na tua vida distrai você. Quais são as áreas da sua vida que você sofre mais distrações? Quais são as áreas da sua vida que você percebe que você ainda tem uma fragilidade nela? Que você olha para as Escrituras e aquela área da sua vida não bate com as Escrituras ainda. Por quê? Porque existem fragilidades naquela área. Amém? Você está aqui? E aí, você pode fazer um voto. Você pode decidir fazer um voto. Você pode decidir fazer um voto com o Senhor essa noite e se colocar numa posição onde você fale, daqui para lá eu não passo mais, Senhor, a partir de hoje. Até hoje eu fui em diante nessa área, mas eu não vou mais. Amém? Vocês estão tão sérios. Será por quê? Amém?
Deixa eu te falar. Deus está levantando uma geração de jovens irmãos que vão abalar essa nação. E eu creio que vocês estão dentro deles. Eu creio que vocês são a resposta para as nações, que as nações estão clamando. Amém? Mas não pode ser de qualquer jeito. Não dá para ser de qualquer jeito. Deus não aceita de qualquer jeito. Amém? E Deus não está propondo nada para mim e para você para frustrar a mim e a você. Amém? E eu não estou me contradizendo no que eu disse. Amém? Um voto é algo voluntário, mas eu sinto de estimular você a pensar sobre isso. Eu percebo essa inclinação do Espírito para te ensinar sobre isso essa noite. Para te ensinar que existe algo que você pode fazer além. Para te ensinar que existe ir além da marca. Com Deus. Você e Ele. Não, você não vai anunciar no jornal. Você não vai ficar igual um coitadinho na rua. Se, por exemplo, se você decidir jejuar. Você não vai chegar na igreja todo troncho, porque você está com fome, jejuando. Não. É algo entre você e o Senhor. E deixa eu te dizer, Deus ele é tão maravilhoso, que Ele pode inspirar você a fazer um voto na área que vai destravar tudo na sua vida. Ele pode, irmãos, se você, essa noite, você decidir abrir o seu coração, acolher com mansidão a palavra, Deus pode, por meio do Espírito Santo que nos guia, que nos conduz, Ele pode abrir a sua visão e mostrar para você, olha isso aqui. Eu vou te contar algo que, simples. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu amava uma bebida. É um refrigerante. O nome é Schweppes Citrus. Eu amava, eu bebia somente isso. Não bebia nenhum outro tipo de refrigerante. Somente a Schweppes. E há um pouco mais de um ano atrás, eu estava em casa, eu estava lá nos meus afazeres, orando, fazendo minhas coisas, e eu pensei assim, eu queria contrariar minha carne de alguma maneira. E comecei a pensar em coisas que eu pudesse contrariar a minha carne. E deixa eu te falar, diante do Espírito Santo, eu não era viciada, meu marido está aqui, minhas filhas também, que podem te dizer isso. Primeiro, porque eu detesto me sentir presa, amarrada ou manipulada por qualquer coisa. Eu me coloco, eu não gosto de estar nessa posição. Então, eu sempre, fiz aquela força. No início você faz força, depois vira natural na sua vida. Você simplesmente não deixa com que coisas te controle. Nem série, nem comida, nem bebida, nem nada te controle. Entende? E aí eu estava pensando, o que eu posso fazer? Aí eu fiquei lá limpando minhas coisas e tudo, pensando. Aí eu lembrei da Schweppes. Aí eu pensei assim, mas é facinho. Por quê? Eu não sou viciada. Eu bebo se eu quiser, quando eu quero, e Eu falei assim, mas sabe uma coisa? Aí eu comecei a raciocinar com o pensamento de uma nutricionista, né? Falei, sabe uma coisa? Isso não presta mesmo. Não faz bem para a saúde. Estou destruindo minha saúde bebendo isso. Sabe uma coisa? É isso mesmo que eu vou sacrificar. E tem 1 ano que eu não bebo. Um pouco mais de 1 ano. E não vou beber nunca mais. Por quê? Porque entre ela e minha saúde, eu escolho minha saúde. Eu estou só te dando esse exemplo porque é um exemplo simples, mas é um exemplo que nos aproxima em que sentido? Pode ser que o seu problema seja Coca-Cola, quem sabe? Pode ser que o seu problema seja uma série do Netflix, que você não consegue. Pode ser que o seu problema seja masturbação. Olha como a coisa vai ficando mais séria. Pode ser que o seu problema seja isso. E aí? Mas eu estou aqui para te dizer que você pode fazer um voto essa noite. E, irmãos, pode ser que você não tenha problema em nenhuma dessas áreas e que esteja tudo ok, mas você quer descer a águas mais profundas. Pode ser que esteja tudo ok. Não me masturbo,
Não sou viciado em série, não faço isso, não faço aquilo outro. Tá tudo bem, mas você pode descer águas mais profundas. E quem é que vai te auxiliar? Quem é que vai te ajudar nisso? O Espírito Santo, que está dentro de você. E sabe, irmãos, que eu descobri ao longo desses meus 41 anos, eu sei, parece que tenho 18, mas é 41. Amém? E sabe o que foi que eu descobri? Quanto mais eu sacrifico, quanto mais eu desço a águas mais profundas, mais forte eu fico. E mais coisas Deus confia a mim. Mais coisas Deus entrega a mim. E essas coisas são que coisas? Coisas do meu próprio chamado. Sabe quando você tem um filho e o seu filho é pequenininho e você é um pai e uma mãe descontrolado, fora de controle, né, Vaguinho? E aí você soube que está grávida, igual Eva, ó. Soube que está grávida, soube que é uma menina, pronto, já vai para o shopping, compra um caminhão de coisa para a criança, até a criatura ter 10 anos de idade. Você vai soltar tudo para aquela criança no primeiro dia de nascida? Não. Como é que o pai faz, né? Aos poucos que ele vai soltando? Então, Deus vai soltando segredos da sua jornada, da sua carreira, à medida que você desce a águas mais profundas. Ele vai soltando coisas que cabem a você mesmo. Ele não solta coisas do outro para você, não. É coisas suas. Coisas que foram destinadas a você desde a eternidade. Ele vai soltando à medida que você vai descendo águas mais profundas. À medida que você vai sacrificando. À medida que você vai renunciando coisas. E deixa eu te dizer, coisas até mesmo lícitas. Amém? Eu comecei a assistir um podcast com o Felipe e hoje eu fui assistir ele porque ele estava falando coisas muito interessantes que vinha, né, de encontro ao meu coração sobre essa palavra, que é o podcast no Dizscope do Paulo. É Paulo, né, o nome dele? Que é o autor da música, é ele. Então, ele conta como a música surgiu e eu aconselho vocês a ouvirem. Então, ele estava lá falando, né, sobre a forma como a música surgiu e tudo mais. E, irmãos, tão... Por isso que eu estou te falando. Deus está levantando um povo no meio do povo. Uma igreja no meio da igreja. Deus está levantando pessoas íntegras. E você olha para ele, ele chora, falando a respeito das experiências que ele teve com Jesus, falando a respeito da música, falando a respeito do sentimento que ele tem de não se aproveitar do hype da música para poder enriquecer. Do hype que a música está estourada, a música está estourada. E, cara, ele está com milhões, não sei quantas milhões de visualizações. Então, isso para o algoritmo do YouTube dá muito dinheiro. Só que ele estava dizendo que ele e a esposa dele, eles abriram mão de tudo. Eles não ganham R$1 de todo esse dinheiro. Por quê? Porque ele disse que a música dele não é um fim, né, para ele conquistar alguma coisa. A música dele não é um meio. Não é um meio para ele conquistar algo sobre a vida dele, para ele enriquecer. Por quê? Porque o dom quem deu foi Deus, o chamado quem deu foi Deus. Você está entendendo? E ele fala sobre o sentimento de cantar. É ele, por ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Então ele fala, nós estamos perdendo. Eles têm direitos autorais, mas ele abre mão. Ele está perdendo, e ele está perdendo por amor e com alegria. Por quê? Porque ele fala que ele, o tempo todo com a esposa dele, né, e com a equipe de adoração dele, o time de adoração dele, eles sondam o coração deles para poder saber onde está o coração deles. Para que eles não entrem em lugares onde eles sejam corrompidos nisso. O que é isso, irmãos? Renúncia. Obediência. O que é isso? Voto. O que é isso, irmãos? Ele simplesmente escolheu. Ele fez um voto. Ele escolheu. Ele tem todo o direito de receber os direitos autorais e ficar rico. Mas ele escolheu. E aí eu entro em 3 exemplos
de pessoas que fizeram votos. O primeiro é Daniel. Daniel chama muito a minha atenção, eu amo a história de Daniel. Daniel chega na Babilônia como escravo, lindo, bonito, inteligente demais. E aí ele está numa terra pagã, ele está numa terra de promiscuidade, ele está numa terra de idolatria. E o intuito de Nabucodonosor, quando levou os meninos para lá, foi o quê? Influenciá-los para que eles perdessem a essência deles, para que eles perdessem a identidade deles e passassem a ser como o pessoal daquele lugar. Mas ele não se contaminou. E deixa eu te dizer, irmãos, a Bíblia não fala em momento nenhum que Deus disse para Daniel não comer das iguarias do rei. Ele escolheu. Isso é um voto. Ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não comer. Ele poderia. Deus não disse para ele, olha, o negócio é o seguinte, para poder você obter sucesso aqui, para você poder obter vitória aqui, não coma. Deus não falou isso para ele. Ele escolheu se abster dos manjares da mesa do rei, comer somente legumes e frutas, irmãos. Porque ele não queria se misturar. Você está comigo? É isso que Deus está falando para você essa noite. Não se misture. Existem muitos manjares diante de você. Existem muitos manjares no mundo. Existem muitas mesas, mas nem todas são para você sentar. Nem todas são para você se sentar e você lançar a mão e você se alimentar delas. Nem todas. E eu vou dizer uma coisa para você. Algumas seria até lícito que você e eu fizéssemos, mas eu e você podemos escolher não. Você sabia disso? No início, quando eu comecei a ministrar, eu comecei a receber convites para ministrar fora da minha igreja local. E eu recusava os convites. Por que, Michela, que você recusava? Porque eu não me sentia pronta. Ainda que as pessoas da minha igreja local, quando eu ministrava, falavam, uau, foi uma bênção. Ainda que os meus pastores elogiassem, falassem, minha filha, foi uma bênção. Mesmo assim, e eu sabia por dentro que eu tinha potencial de ir ministrar em outras igrejas, mas eu não aceitava. E eu fiquei assim por um tempo. Por quê, Michela? Porque eu não queria corromper o meu coração. Eu não me sentia pronta, não era na palavra, porque eu manejava bem a palavra da verdade. Mas eu não me sentia pronta no meu coração para começar a sair, ministrar em outros lugares, em outras igrejas, e começar a receber elogios, aplausos, e isso corromper aquilo que Deus estava começando a fazer na minha vida. Isso é o quê, irmãos? Eu não sabia naquela época, mas hoje eu posso dizer para você, é um voto. Os meus pastores me liberavam para ir, mas eu não ia. Eu mesma decidi não fazer. Então, existem coisas que são lícitas, que você pode sondar no seu coração, coisas que você está fazendo, que está roubando o seu tempo, que está te distraindo. São lícitos, não são pecados, mas que você pode decidir hoje, fazer um voto com o Senhor e entregar. Por mais que te doa. Amém? Ana foi alguém que fez um voto com o Senhor. Ana não podia ter filhos. Quem sabe que Ana é mãe de? Muito bem, Samuel, o profeta Samuel. Você sabia que naquela época que Ana entregou Samuel a Deus, e ela fez isso voluntariamente, Deus não pediu Samuel para Ana. Mas ela chegou no templo, ela orou e ela falou que se Deus abrisse a madre dela e desse um filho para ela, ela entregaria essa criança para Deus. E ela ficou com o filho dela no período da amamentação, que, segundo estudiosos, naquela época as crianças elas eram amamentadas até 5, 6 anos por ali. Alguns estudiosos dizem que é essa faixa. Então, Ana cuidou do filho dela até essa idade. Depois que ele desmamou, ela foi lá e entregou ele no templo, conforme ela tinha feito o voto ao Senhor. E você sabia que ele mentoreou Samuel? E você sabia que naquele período que Ana entregou Samuel a Deus,
o mundo daquela época estava em apostasia? Você sabia disso? Então, o que aconteceu ali? Um voto fez com que algo voluntário, uma decisão voluntária de uma mulher, fez com que ela entregasse a Deus alguém que lá na frente iria trazer o coração do povo de novo para o coração de Deus, porque o povo estava desviado dos caminhos do Senhor. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é uma mãe entregar o filho? Olha, sem brincadeira, eu olho para minha filha está com 7 anos, não penso em entregar ela para ninguém. E aí, irmãos, olha o ato de Ana, um ato voluntário. E agora vamos falar sobre João Batista. Nesse podcast, o Paulo fala a respeito de um livro, que eu já vou procurar ele para eu ler, que o autor fala sobre a vida de João Batista e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Você sabia que o pai de João Batista, Zacarias, ele era sacerdote? Zacarias, ele era um sacerdote. Então, Zacarias, como um sacerdote, trazendo para os dias de hoje, Zacarias, ele era um líder na igreja. Zacarias, ele tinha uma posição dentro da igreja em Jerusalém. Ele não era qualquer um. A túnica que ele vestia não era qualquer uma. A roupa que ele vestia não era qualquer uma. E João, provavelmente, né? Ele seria o quê? Sucessor do seu pai, porque era assim que acontecia. Mas João, irmãos, ele voluntariamente fez um voto ao Senhor. Que voto foi esse? Ele preferiu sair de Jerusalém, ele preferiu abrir mão de toda a regalia que ele podia ter, por causa da posição social que a família dele tinha, e ele foi para o deserto. Ele abriu mão de vestir estolas sacerdotais, e ele foi se vestir com pelo de animais. Ele abriu mão de comer comidas, as melhores comidas, beber dos melhores vinhos, e foi comer gafanhoto e mel silvestre. E ele fez isso por escolha. Deus não pediu isso para João. Você tem noção do que é isso? Quão poderosa essa mensagem? Então, o Senhor está buscando, irmãos, uma geração nesse tempo de pessoas que não vão ter as suas vidas como preciosas. De pessoas que vão abrir mão mesmo das suas próprias vontades, que vão abrir mão da sua vida, do seu conforto, para poder fazer a vontade do Senhor. Amém? E para a gente fechar, lá em Deuteronômio 23, eu quero que você abra, por favor, comigo, em Deuteronômio 23. Ed, você pode vir, por favor? O Ed vai entregar uma folha para cada um do lado avesso, ao contrário, né? E você só vai... Deixa eu ver aqui como é que tá, peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Sim. Entrega assim para eles, por favor, me ajuda. Você só vai... Não fica curioso, não olha não, o que tem não, tá? Quando eu falar já, você vai desvirar a folha, tá bom? Você abriu em Deuteronômio 23? Sim? Lá no Deuteronômio 23, lá no 12. Será que eu anotei certo? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Deuteronômio... Bom, está anotado aqui os versículos certinho, mas espera aí, rapidinho. Que eu acho que eu anotei só a referência errada, mas o versículo está certo. É Deuteronômio 23 mesmo. Deixa eu ver aqui.
do 21 ao 23. Deuteronômio 23, do 21 ao 23, diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, obrigada, meu querido. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Preste atenção. O voto é voluntário. Amém? Eu faço se eu quiser. Mas uma vez que eu me coloco na posição de fazer, Deus vai requerer que eu faça. Ele vai esperar que eu faça. E se eu não fizer, aí sim eu estou em pecado. Mas se eu decidir não fazer, voto nenhum, não é pecado. Você entende? Amém? Michela, o que você está me metendo essa noite? No que você está colocando a gente? Então, eu quero amarrar vocês mesmo. Quero prender vocês mesmo. Eu quero prender, o Espírito Santo não. Amém? Eu que quero, eu. Digo eu, né? Não o Espírito Santo. Eu quero prender vocês mesmo. O Espírito Santo não. Amém, irmãos? Mas eu tive essa visão disso aqui. Não coloca ainda. Você consegue botar um negócio para mim? Eu nem falei qual que era, né? Não é. Não falei. Olha, eu vou arrebentar com vocês hoje mesmo. Pode colocar, é ele. Aleluia. Então, irmãos, não fazer voto não é pecado. Amém? Mas uma vez que você faça, você precisa fazer direito, você precisa fazer certo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que Deus, Ele não... Pode abaixar um pouquinho. Por mais que Deus, Ele não te obrigue a fazer, por mais que não seja pecado não fazer, você sabia que Ele espera que a gente faça? Ele espera que você faça. Ele espera que você renuncie por Ele. Ele espera que você faça sacrifícios por Ele. Ele espera. Sabe, eu ouvi uma ministração uma vez que a pessoa que estava ministrando estava falando sobre, não sobre votos, né, mas sobre aquilo que o Senhor espera de mim e de você. E ele deu um exemplo sobre o matrimônio dele. Ele falou assim: eu sou obrigado a amar a minha esposa. É mandamento eu amar a minha esposa. Eu estou num relacionamento com a minha esposa. Aí ele falou a quantidade de anos lá, sei lá, acho que era mais de 15 anos. E ele falou assim: e a Bíblia manda eu amar a minha esposa. Agora, imagina você, se todas as vezes que eu levantasse pela manhã, eu olhasse para minha esposa e falasse para ela assim: olha, amor, eu te amo. Fazer o quê, né? Eu sou obrigado. Imagina, se todo santo dia eu fizesse isso. Imagina o sentimento dela. É verdade que eu sou obrigado a amá-la? Ele dizendo, é verdade. Mas você acha que o meu relacionamento com a minha esposa seria saudável? Se eu a amasse só por obrigação? Só por um senso de obrigação? Só porque Deus manda eu amar? Você acha que o meu relacionamento seria saudável? Você acha que o nosso relacionamento estaria durando há mais de 15 anos? Ele dizendo. E aí, irmãos, eu quero fazer alusão sobre o meu e o seu relacionamento com o Senhor essa noite. Imagina só, eu e você, todas as vezes que nós obedecermos a Deus, a gente falar, né, fazer o quê? Se eu não obedecer, é melhor obedecer do que sacrificar. Né, eu entreguei essa palavra para fulano, fazer o quê, né? Manda quem pode, obedece que tem juízo. E a gente fala isso. Você já ouviu pessoas falando isso? Eu já falei isso, irmãos. Eu já falei isso. E eu fico imaginando o sentimento de Deus quando eu falei isso.
Eu vou para a igreja, cumprir a minha escala, né? Se eu não for. Imagina. Então, voltando para o exemplo que esse ministro falou, ele disse assim: ela espera que eu a ame simplesmente porque eu a amo. Não porque eu tenho uma obrigação de amar. Ela espera que quando eu fale para ela, eu te amo, ela espera que essa frase seja algo verdadeiro, seja algo que eu faço porque eu quero, não por um senso de obrigação. E a mesma coisa, irmãos, ainda que Deus não te obrigue a sacrificar por Ele, Ele espera que você faça. Ele espera que você mortifique a sua carne por Ele. Ele espera que você se dedique mais por Ele. Ele espera que você obedeça por Ele. Amém? Aleluia. Pode virar a folha. Você não vai fazer os seus votos agora, hoje. Você vai levar essa folha para sua casa, com a data de hoje. Você vai fazer os seus votos para o Senhor. Ore antes. Sonde seu coração. Segundo aquilo que você ouviu essa noite. Segundo aquilo que você percebe da sua vida. Aquilo que você tem vivido. Como você tem vivido o seu dia a dia? Quais são as distrações que você tem se enveredado? Quais são as coisas que têm tornado você vagaroso, letárgico? O que você pode entregar ao Senhor? E vai te custar. Eu te dei o exemplo da Schweppes, que não me custou. Mas eu não sou boba aqui de ficar falando para você né? As coisas que me custaram. Deixa eu te falar. Todo santo dia eu sacrifico alguma coisa. Coisas me custam. Amém, irmãos? E aí eu quero te perguntar essa noite, você está disposto a fazer um voto ao Senhor? Agora saiba de uma coisa, você não é obrigado a fazer. Se você não fizer, não é pecado. Mas se você escrever aqui, e se você se comprometer aqui, você não fizer, você vai estar em pecado, você vai estar errando. Então, é por isso que eu não vou dizer para você, escreve agora, por isso que eu não pedi para o Ed, para a Eva prepararem um monte de caneta aqui, porque eu não quero mexer com a sua emoção. Eu estou te ensinando um princípio poderoso da palavra de Deus, que pode mudar, transformar toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua carreira ministerial. Ainda que você esteja aqui, você diga, eu nem sei o que é ministério, nem sei o que é isso, nem sei se eu tenho dom. Pois é, deixa eu te falar, você tem. Você tem um chamado, você tem um ministério, você foi gerado para cumprir um propósito poderoso em Deus. Então, não quero mexer com a sua emoção, não quero que você seja precipitado, dobra a folha, leva para a sua casa, ore o tempo que for, e depois você coloca dentro de um envelope e você abra novamente dia 21 de dezembro de 2025. Pode ser que quando você abre em 21 de dezembro de 2025, a folha esteja em branco. E não tem problema nenhum se ela tiver. Se ela estiver em branco, pode ser que lá em 21 de dezembro de 2025 você esteja pronto para poder você fazer votos ao Senhor. Não tem problema nenhum. Mas eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que vão fazer votos ao Senhor agora, nesse tempo. E aí, lá em 21 de dezembro de 2024, você vai olhar e você vai ver o que você avançou, o que você conquistou, o que Deus fez na sua vida. Amém?